Olá, sejam todos bem-vindos. Bora realizar alguns exercícios de fixação envolvendo a entrada de dados em C++? Então, este é o vídeo certo para você. Fala pessoal, tranquilo, beleza? Neste vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo a entrada de dados em C++. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ capaz de ler o nome de uma cidade. Na sequência, o programa deve ser capaz de exibir na tela a seguinte mensagem: a cidade informada foi, e aqui então o nome da cidade que o usuário digitar, certo? Então vamos lá dar uma olhadinha no na nossa IDE, como que nós poderíamos fazer para resolver este exercício. Então vou inicialmente dar o include IOStream. Na sequência aqui eu vou setar o namespace std. Na sequência vou definir o método principal main com return 0. E aqui eu já tenho engatilhado aqui o meu código-fonte. Vou salvar, vou colocar aqui em programas em C. Esse aqui vai ser o programa 007 cidades. Pronto, está salvo. Então, beleza, aqui eu tenho o esqueleto do programa, né, do código-fonte, e o exercício pede para eu escrever um código-fonte, né, desenvolver um programa em C capaz de ler o nome de uma cidade, esse nome informado pelo usuário, e aí então imprimir na tela. Certo, então o primeiro passo, né, é declarar uma variável, né, já que eu tenho que ler o nome de uma cidade, tem que ser uma variável do tipo string. Então, string cidade. Vou exibir uma mensagem na tela para o usuário, então cout, console out. Redireciono para o console, para a saída do console, o seguinte: informe aqui o nome de uma cidade. Bem simples, certo? E aí, na sequência, eu vou ter que ler o nome dessa cidade que o usuário informou. Aqui, para a gente ler, então, o nome da cidade, né, que vai ser digitado, informado pelo usuário, a gente tem que pensar o seguinte: uma cidade, o nome de uma cidade pode ser composta por uma única palavra, como, por exemplo, Florianópolis, mas ela pode ser composta por mais de uma palavra, como, por exemplo, Porto Alegre. Então, a gente tem diferentes situações, né? Então, só para tentar complementar o vídeo anterior, né, em que a gente tratou da parte teórica e de entrada de dados, e no vídeo no qual eu apresentei para vocês os comandos cin, console in, apresentei também o comando getLine e apresentei também o comando cin.ignore. Eu vou tentar aqui neste exercício especificamente abordar todos eles ali, me valendo, né, dessa temática aqui que é entrada de dados textuais. Então, vou tentar fazer do jeito mais simples. Olha só, se eu der um comando cin, console in, redirecionar a entrada do console para dentro da variável cidade, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou já deixar engatilhado aqui na sequência a mensagem, né? A cidade informada foi. E aí a cidade. E vamos ver o que vai dar. F11 para compilar e rodar. Olha lá, deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Informe aqui o nome de uma cidade. Vou colocar Florianópolis. É uma cidade cujo nome, né, tem só uma palavra, então teclei Enter e o programa salvou lá o nome da cidade dentro da variável e foi capaz, inclusive, de exibir a frase bonitinha aqui para nós. Show! Quando o nome é composto por uma palavra só, rola sentimento de boa. Agora eu vou rodar de novo e aqui em nome de uma cidade vou digitar Porto Alegre. É uma palavra, é um nome, né, composto por duas palavras. Vou teclar Enter e olha lá o que aconteceu. A cidade informada foi Porto. Ou seja, eu digitei Porto Alegre e ele guardou só Porto. Por que isso aconteceu? Bom, é só a gente dar uma espiadinha aqui, ó. Qual é o comando que eu estou utilizando para a entrada de dados aqui? Eu estou utilizando o cin, correto?
E a variável cidade é de que tipo? É do tipo string. Então, a variável cidade, ela está apta a receber conteúdo textual. Show de bola. Porém, eu estou usando o comando cin, console in. O que esse comando faz por trás das cortinas? Ele faz o seguinte, ele lê todo o conteúdo contíguo, todo o conteúdo grudadinho aqui que tu tem desde o comecinho, né? E ele lê todo esse conteúdo até o primeiro espaço que ele encontrar ou até o primeiro enter, né? E aí lembra, eu digitei Porto Alegre e no término eu teclei Enter. Então aqui no final, mesmo que a gente não esteja vendo, aqui é como se tivesse um Enter, porque eu teclei esse Enter aqui. Então nós temos Porto, espaço, Alegre e um Enter no final. O comando cin, ele faz o seguinte, ele analisa todo esse conteúdo desde o comecinho aqui. Opa, tem conteúdo, 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 conteúdo. Opa, achei um espaço, então parei aqui, vou ignorar o resto e fico só com esse cara aqui do começo. E aí é por isso que salvou só Porto, porque o comando cin, ele lê tudo até o primeiro espaço ou o primeiro enter que ele achar, o que ocorrer primeiro, certo? Então é por isso que quando você quer ler conteúdo textual, uma string que composta por mais de uma palavra, a gente não usa o cin, a gente vai usar o outro comandinho aquele que é o getLine, certo? Então vamos tirar isso aqui e vamos lá, getLine. Como é que funciona o getLine? Cin, vírgula, e a variável dentro da qual tu quer guardar conteúdo dentro. Desta forma aqui. Vou salvar, colocar para rodar. E aqui temos, vamos lá, Porto Alegre. E vou teclar Enter. Olha o que aconteceu. A cidade informada foi Porto Alegre. Ele guardou toda a sentença que eu digitei. E aí, por que acontece isso agora? Por que agora funcionou, né? E antes não? Pelo seguinte, ó. O comando getLine, ele funciona mais ou menos assim, ó. Ele pega todo o conteúdo que eu digitei até o primeiro enter que ele encontrar. E como foi que eu digitei isso aqui? Bom, eu digitei o conteúdo e ao término aqui eu teclei enter, né? Então o getLine vai fazer o seguinte, ele vai pegar todo mundo e quando ele encontrar o enter que está aqui no final, ele para e diz, opa, já peguei todo o conteúdo que tinha até esse enter, tá de bom tamanho, e assim, então, funciona aqui da maneira que a gente deseja, né? Guardando todo o conteúdo que foi digitado. Beleza? Então, é por essa razão, né, que a gente utiliza a função, o comandinho getLine, para trabalhar com entrada de dados textuais. Dados textuais, né, compostos por mais de uma palavra. É sempre com getLine. O cin é simplesmente para dados numéricos, né, ou para dados textuais compostos por uma única palavra ou uma única letra, por exemplo. Então, salvamos aqui esse exercício e vamos dar uma olhadinha no próximo. Próximo exercício. Desenvolva um programa em C++ capaz de ler a idade e o nome de uma pessoa. Na sequência, o programa deve ser capaz de exibir na tela a seguinte mensagem. A pessoa de nome papapá tem papapá anos. Então, bem tranquilo, né? Um programa que lê nome e idade de uma pessoa. Vou aqui então, vou copiar esse código todo, vou pedir um algoritmo novo. Vou colar aqui e vou apagar esse conteúdo aqui. Vou dar um salvar, né, para já deixar salvo esse programa. Ele vai ser o 8, nome e idade. Salvou. E aí a gente vai aqui. Vamos começar aqui declarando as variáveis, né? String nome e int idade. Beleza. Inicialmente aqui eu começo exibindo uma mensagem para o usuário. Informe aqui o seu nome. E aí a gente vai dar um cin. Ou melhor, olha o que eu ia fazer. Eu ia usar cin nome. Porém,
Por que não dá para usar o CIN para entrada do nome? Porque o nome ele pode ser assim, composto, né? Youssef Parcianello, José da Silva Sauro. Então, tu pode ter um nome composto por várias palavras, né? Nome, sobrenome e tudo mais. E para receber dados textuais compostos por várias palavras, o CIN não é uma boa. Qual é o comando que a gente tem que usar nesse caso? GetLine. É esse cara aqui. Vai ser o CIN e a variável dentro da qual tu deseja guardar a informação. Nome. Assim que a gente faz. Para guardar dados textuais compostos por mais de uma palavra. Tá? Na sequência, vai dar um cout para pedir a idade. Informe aqui a sua idade. E a gente vai dar um CIN para dentro de idade. Simples assim. E na finaleira aqui, a gente vai dar o quê? A gente vai concatenar para a saída do console o end L, mais um end L para dar 2 enters. E a gente coloca aqui, o seu nome é, e aí concatena com o nome. E vamos concatenar mais um pouquinho. A sua idade é, e aí concatena com idade. Uma mensagem bem amigável e fácil de compreender. Ctrl S e pronto. O que eu fiz aqui? Uma string nome, um inteiro idade. A string eu estou lendo com getLine, porque eu quero que o usuário possa digitar conteúdo textual composto por mais de uma palavra, caso ele queira. E se ele fizer isso, vai funcionar normalmente usando getLine. Na sequência, eu estou usando CIN para receber um dado numérico, né, um dado inteiro, e armazenando ele dentro da idade. Show de bola, funciona que é uma beleza o CIN nesse contexto. E aqui, então, na finaleira, eu imprimo uma mensagem na tela usando o comando cout. Certo? F11 para compilar e rodar. Temos aqui o nosso algoritmo. Informe aqui seu nome. João da Silva Sauro. Informe aqui a sua idade. 423 anos. Teclei e olha lá, o seu nome é João da Silva Sauro e a sua idade é 423 anos. Funcionou, é uma beleza. A única coisa que a gente tem aqui problema, né, é com os caracteres aqui com acentuação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele comandinho, né, que a gente já sabe qual é, que é o setLocale. Eu costumo usar ele sempre no começo do código aqui por mania minha, mas você pode usar ele em qualquer local. Certo? Tá lá, ó. Salvei. F11 para compilar e rodar. E vamos ver novamente. Vamos lá. Youssef Parcianello, 36. E tá lá, seu nome é Youssef Parcianello, cidade, 36 anos. Show de bola. Funcionou redondinho. Então, mais um exercício aí resolvido. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Desenvolva um programa em C++ capaz de ler as dimensões de um triângulo retângulo. Na sequência, o programa deve ser capaz de calcular a área deste triângulo e então exibir na tela a seguinte mensagem: o triângulo com base de tanto e altura de tanto tem tanto de área. Então, tranquilo, né? É mais um exercício daquele tipo de calcular a área de uma figura plana. Então, fiz o mesmo macete lá, copiei a estrutura do código para não ter que escrever tudo novamente, né? E para ganhar mais agilidade aqui para explicar para vocês. E aqui vamos lá, 009, triângulo. Pronto, está salvo, vamos lá. Eu vou definir todas essas variáveis, todas do tipo float. Então, base, altura e área. Como são todas do mesmo tipo, a gente consegue fazer daquela forma ali que vocês estão vendo na tela, bem tranquilo. Forme a base do triângulo. E aí tu dá um CIN, já porque é dado numérico, né? Base. Cout. Informe a altura do triângulo. CIN, altura.
E aí agora a gente calcula a área. A área vai receber o quê? Recebe base vezes a altura, que é essa formulazinha da cálculo da área de um triângulo retângulo, né? E tudo isso, e a gente diz aí, utiliza os parênteses, né, para dizer que é todo o resultado dessa multiplicação dividida por 2. E aí isso tudo vai guardar dentro da variável área. E aí, então, na sequência, a gente dá um cout, eu vou dar um end L, e aí vou colocar o triângulo de base, e aí concateno com base, e a altura, e aí concateno com a altura, e aí tem a área D, e aí concateno com a área aqui. Certo? Então ele vai montar uma frasezinha, né? O triângulo de base tal e altura tal tem área de tanto. Salvei. F9 para compilar. Compilou. F10 para rodar. Perceba que eu não dei o F11 justamente para relembrar, né, que o processo de colocar para rodar um programa envolve compilar F9 e depois rodar F10. E se você quiser economizar passos, né, tecla F11 e a IDE vai fazer todo esse processo numa tacada só. Informe a base do triângulo, 20. Informe a altura do triângulo, 10. 20 vezes 10, 200, dividido por 2, 100. Vamos ver se é isso aí. O triângulo de base 20 e altura 10 tem área de 100. Show de bola, redondinho, né? E a acentuação está funcionando normal, né, corretamente, porque a gente tem aqui um set locale aqui em cima. Show? Aqui nesse algoritmo eu utilizei cin para entrada de dados, já que são do tipo float, né? Não tem nenhum do tipo string, não tem nenhuma string composta por mais de uma palavra que esteja sendo recebida aqui, né? Se tivesse, eu teria que usar o getLine e não o cin. E é isso aí. E se eu estivesse usando aqui algum getLine e esse getLine estivesse sendo ignorado, era só usar aquela funçãozinha, né, que a gente aprendeu no vídeo anterior, que era o cin.ignore, né? Usar essa funçãozinha logo antes do getLine ali que pareça estar sendo ignorado, que daí a coisa toda resolve de boa. Certo? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.